Oi gente, eu sou a Amanda do blog Pequenos Vícios e hoje eu vim gravar uma tag pra vocês. Como eu expliquei no vídeo anterior, agora o blog vai ter um canal também. Então vamos lá. The Beatles and Books. São 20 músicas e a gente tem que relacionar elas com algumas características, e como são várias músicas eu resolvi fazer em duas partes essa tag. Então vamos para a primeira parte. A primeira música, PS I Love You, um livro ou saga que você quer dizer a todo mundo que ama. Para essa música eu escolhi Todo Dia, do David Levithan. Esse livro é muito amorzinho, eu adorei. Faz pouco tempo que eu li, ainda não tem resenha lá no blog, mas é muito legal. É a história do A, ou da A gente não sabe. Todo dia ele tá num corpo diferente. Então hoje ele é uma menina, amanhã ele pode ser um menino, e enfim. Numa dessas viagens dele, ele acaba conhecendo a Rhiannon, que é a namorada do cara que ele tá no corpo, e ele se apaixona por ela. E aí, conforme ele troca de corpo todo dia, ele tenta arrumar uma forma de se encontrar com ela e de se aproximar dela. É muito bonita a história, não só pelo romancinho dos dois, mas pela forma como é tratado a questão do amor, não pela pessoa em si, pelo que ela é por dentro. Então aqui conta muito o interior e não o físico, até porque o personagem cada hora ele é uma coisa, uma pessoa diferente. Então é o primeiro livro do David que eu leio, só dele. Eu li o Will, que tem resenha no blog, mas é com o John Green, então não é só do David Levithan. Então esse foi o primeiro e eu gostei muito. 2. We Can Work It Out, um livro que você tentou e tentou ler, mas não conseguiu terminar. Eu tentei e tentei ler Assassin's Creed: A Cruzada Secreta, mas eu não consegui. Eu já tinha lido outros 3 livros da saga Assassin's Creed, que são o arco do personagem Ezio, e eu gostei bastante da temática, mistura fatos históricos com ficção, os personagens que são da história mesmo e que são retratados nos livros, é muito interessante, você se sente amigo deles mesmo, como se você conhecesse eles. Aí, né, nessa vibe, comecei a ler esse aqui e não consegui. Ai, o Altair é um personagem muito chato. O Ezio, ele é um personagem metido, porque ele é bonito, italiano, então ele é tudo assim. O Altair, ele é chato, simplesmente chato. Eu li até a página 40 e eu não aguentava mais ele. Muito chato, arrogante. O meu namorado falou que o livro ele segue muito partes do jogo, né, que são aqueles videozinhos do jogo. Eu joguei um pouco, mas como era no computador eu não estava muito acostumada, então não joguei muito, mas é muito interessante os jogos. Aí eu fui ler esse livro e não rolou. 3. I Wanna Hold Your Hand, um livro que você quer levar para todo lugar. Esse livro, que é o discurso Faça Boa Arte do Neil Gaiman, é a transcrição de um discurso que ele fez na formatura de alguns alunos de arte, arquitetura e derivados de uma universidade lá dos Estados Unidos. E é muito bacana esse livro porque ele conta um pouco da trajetória dele como escritor, ilustrador, e enfim, e vai dar dicas pra gente de onde tirar inspiração, o que fazer, que a gente pode tirar inspiração de qualquer lugar, mesmo de qualquer situação, e que em certos momentos da vida a gente vai ter que decidir entre a gente fazer uma coisa que a gente gosta ou a gente pagar uma conta. Então é muito bacana, eu fiz a resenha no blog, vou deixar o link lá embaixo pra vocês verem. É muito legal e eu quero levar ele sempre porque às vezes você precisa de uma inspiração e esse livro com certeza é muita inspiração. 4. A Hard Day's Night, um livro que você virou à noite ler. E aí eu peguei o Beijada por um Anjo, volume 1. Na época que eu peguei para ler esse livro ele eram só 3, aí acabou virando uma série. Mas a história é muito legal, eu li numa noite assim, peguei pra ler e acabei acordando não, né?
amanhecendo lendo ele. Muito rapidinho, a história do Tristan e da Eve. Eles se apaixonam e o Tristan morre no começo do livro, então não é spoiler. E vira o anjo da guarda da Eve. E ele começa a acompanhar ela, cuidar dela, enquanto ela passa pelo período de luto e começa a descobrir algumas coisas. E ao longo de todos os livros, todos os 6 livros, eles vão descobrindo o que aconteceu, por que aconteceu isso. Então é bem bacana a temática de anjo. Na época que eu li ainda não tava em alta, assim, então bem legal quem gosta. 5. And I Love Him or Her, um personagem que você ama, ou uma personagem. Eu escolhi 2 personagens desse livro, que é O Chamado do Cuco, do Robert Galbraith. É o pseudônimo da J.K. Rowling. É um livro policial em que o Cormoran Strike é o detetive e ele acaba investigando um caso de um homicídio que era suicídio, né? O Cormoran, ele é muito engraçado porque ele é bem sarcástico e ele não gosta de que as pessoas sintam pena dele, não gosta de nada disso. Ele é muito recluso e ele é filho bastardo de um astro do rock, então ele prefere ficar fora dos holofotes e tal. E a Robin, que é a assistente dele, ela é muito legal, ela é muito entusiasmada com essas coisas de investigar e tal, assim, quando ela começa a trabalhar com ele, ela fica imaginando mil coisas, e ela acaba meio que passando essa barreira dele e se afeiçoando a ele, criando um laço de amizade muito legal. Então são 2 personagens que eu gosto bastante. 6. 8 Days a Week, um livro que você leu sem parar até terminar. Mentirosos. Esse livro aqui saiu faz pouco tempo, bastante gente já leu ele. Eu ainda não fiz resenha dele, mas é muito interessante porque conta a história de uma família, que eles são muito ricos e eles passam os verões numa ilha própria deles lá. Aí acontece um determinado acidente, digamos assim, e a Candace, que é a personagem que conta a história pra gente, acaba perdendo a memória e começa a mudar um pouco as atitudes dela, comportamentais, assim. E aí ela volta pra essa ilha depois de um tempo pra tentar lembrar o que aconteceu com ela, porque ela não lembra de nada. E aí que ela descobre realmente o que aconteceu, porque ninguém comenta sobre o assunto. Quando eu li, eu descobri já o que era o mistério no meio do livro, mas eu gostei de ver como que se deu esse fato. Eu achei mais interessante o fato em si de ter acontecido do que eu ter descoberto o que aconteceu com ela. Então, quem gosta de mistério e tal, assim, esse livro é muito legal. 7. Things We Said Today, uma frase que você mais gosta de um livro. Eu peguei Extraordinário, que é um livro muito legal, eu fiz resenha dele no blog e eu adorei esse livro, é muito bom, eu li muito rápido também, a história é muito marcante. É a história do Og, ele tem uma deficiência, um problema no rosto e ele nunca estudou numa escola. E quando ele resolve ir pra escola, ele sofre um pouco de bullying e tal, e ele acaba fazendo algumas amizades também, mas no começo ele sofre um pouco. A história é contada de vários pontos de vista diferentes, tanto do Og quanto da irmã, amigos, colegas de classe, até a namorada da irmã dá um pouco da opinião dele sobre o Og. Então a gente acompanha tanto o desenvolvimento do Og com as pessoas ao redor dele e de como ele modifica essas pessoas, transforma essas pessoas em pessoas diferentes, eu diria. E tem muitas citações legais, eu marquei várias delas, mas uma assim que fecha o livro e que é muito bonita. Você é mesmo extraordinário, Og. Você é extraordinário. Então o livro fecha com essa frase e é muito bonita essa frase, porque assim, pra gente ver como que o Og, ele melhorou as pessoas de alguma forma, assim, o jeito que ele levou a vida, enfrentou as coisas, assim. Então é muito bacana esse livro. 8. With a Little Help from Our Friends, um livro que você pegou emprestado. Quando eu li O Caçador de Pipas, eu peguei emprestado da Tami. Essa aqui é a minha cópia, eu não reli depois, mas pretendo. A história é sobre 2 amigos que moram numa cidade que eu já não me lembro porque faz muito tempo. Narra um pouco a infância deles, aí acontece uma guerra, um dos amigos tem que viajar, fugir para os Estados Unidos, ele é o mais rico dos amigos, então ele vai embora. E aí a gente começa a acompanhar a vida dele nos Estados Unidos, como que ele se adapta
e até que ele recebe uma carta e ele tem que voltar a buscar um amigo, uma coisa desse amigo que ele deixou lá. Então a gente vai acompanhar toda essa trajetória. É um livro muito bonito, eu chorei bastante, tem cenas bem fortes. Cuidado quando você for ler esse livro, o momento que você está passando na sua vida. É um livro muito legal. E obrigada, Tami, por ter me apresentado esse livro. 9. Cry Baby Cry, um livro que te fez chorar. Eu poderia falar do Caçador de Pipas, mas eu escolhi outro, que é o terceiro livro da série da trilogia da Névoa, do Carlos Ruiz Zafón, que é As Luzes de Setembro. Esse livro é muito bonito como um todo. A história dele, o fim, tudo é lindo. A história da Irene, ela e a família vão morar no litoral e ela acaba conhecendo um garoto, pegando amizade com ele, ela e o irmão, e eles começam a investigar um segredo de um casarão e do dono desse casarão, que era um fabricante de brinquedos. O livro me fez chorar tanto no final quanto a história em si, a relação de amizade deles e do segredo desse fabricante de brinquedos. A história é muito bonita também. Então o livro como um todo ele me fez chorar, mas ele é muito bom. Os outros dois livros também são muito legais, cada um com suas particularidades, mas esse aqui me marcou bastante. 10ª e última, Come Together, um livro que você recomenda a todo mundo. Para essa categoria eu pensei num livro diferente e eu resolvi mostrar o Apocalipse Z. Esse livro aqui eu ganhei de aniversário há um tempo e eu nunca tinha lido nada de zumbi. Aí eu resolvi dar uma chance pra ele e não me arrependo. É a história de um cara, ele tem um blog e as coisas começam a acontecer, ele começa a ver noticiário e acontece que ele descobre que na verdade isso é um apocalipse zumbi. E a Espanha, né, no caso é onde se passa o livro, tá sendo infestada de zumbis e a gente vai acompanhar a trajetória dele, da casa dele até um lugar seguro pra encontrar outras pessoas através do blog. Então ele vai publicando no blog dele conforme ele vai mudando de lugar, vai acontecendo as coisas, ele vai contando pra gente. É muito interessante, o modo como os zumbis se transformam também é bem interessante, como ele consegue sair dessa coisa, desse apocalipse zumbi é muito interessante também. Ele não tem noção de nada, assim, ele não é ninguém especial, ele é só um cara, então é muito legal tudo que ele passa com as outras pessoas também, então eu recomendo bastante. Gente, é isso, essa foi a primeira parte da tag. Em breve eu vou postar a segunda, não se esqueçam de inscrever, de curtir, compartilhar, comentar, fazer o que vocês quiserem do vídeo. Se vocês quiserem dar sugestões pra mim, só conversar comigo, ok? Um beijo, até mais!